pela doutrina espírita, a Terra, além de ser uma escola, também é um hospital. Muitos vêm a este plano para tratar, de suas enfermidades espirituais. As enfermidades materiais, a ciência cuida, cada vez mais com descoberta, com medicamentos modernos, aparelhamento, de última geração, o avanço tecnológico, para cuidar do corpo e do espírito. Como tratar o espírito, como medicar o espírito. Que nós sabemos que muitas enfermidades que eclodem no corpo, a origem dela está no espírito. Muitas. Então, meus irmãos, o bem e o mal. A evolução da humanidade, ou seja, o progresso em todos os setores da vida do universo, seja ele na esfera corporal, seja ele no campo espiritual, sempre transitou nesta via dupla, o bem e o mal. Antes mesmo da chegada do nosso quinto Deus, Jesus Cristo, já em tempos antes de Moisés, antes de Elias, até no período mais remoto da humanidade, sempre teve esses dois lados. Tanto é que se nós perguntarmos a qualquer um dos presentes aqui na casa, ou fora da casa, como é que você está? Qual é a resposta? Ou dificilmente a pessoa fica no meio termo. Ou diz eu estou bem, ou diz eu não estou bem. Não é? Exatamente. Sempre tem. Ninguém não, está mais ou menos. Apesar de ter essa linha também, essa vertente de resposta. Então, se nós olharmos, basta olhar para o avanço que a ciência tem dado. Acho que nos últimos, a cada 5 anos, os últimos 5 anos ela progride mais do que nos últimos 50, tão rápido que está as informações. E sempre que surge um conflito na Terra de grande proporção, como já tivemos 2 grandes guerras, que não é nada bom nem do bem, mas sempre a humanidade dá um impulso no avanço na ciência, nas pesquisas, nos transportes, em todos os setores da ciência. Então, quando tem uma catástrofe natural, também de grande proporção, como vem os abalos sísmicos, maremoto, terremoto, tsunami, sempre o homem procura, depois de toda a tragédia, depois de todo o abalo, de tantas perdas de vida, a ciência sempre procura uma saída para minimizar os próximos eventos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Sempre que algo de ruim, algo de mal acontece, o bem ganha força. Concordam comigo? Sempre nós aprendemos pela dor, sempre que sentimos grandes perdas, grandes acidentes, tragédias, sempre surge um fato que vai nos levar ao crescimento. Tanto é que, individualmente, nós, como seres unitários, cada um em suas atividades, sempre que surge algum equívoco, algum tropeço, alguma queda, o homem tem a capacidade de se refazer, se remodelar, se aperfeiçoar, se superar. Se ele cai por um momento de equívoco, ele ergue e
não dificilmente volta ao estágio anterior. Sempre quando ele atinge, né? Ontem mesmo foi uma peça de estudo aqui, uma parte do estudo do Livro dos Espíritos, que sempre que o ser humano adquire algumas virtudes, ele não volta a perdê-las, porque faz parte do progresso da humanidade, a lei de progresso, que é uma lei universal, que todos são impulsionados a crescer, ao melhoramento, ao aperfeiçoamento. Ela exige que depois de uma adversidade, depois de uma perda, de um sofrimento, sempre, quando ele consegue vencer a si mesmo, ele não volta àquela imperfeição. Né? Então, há milhões de anos, no ser espiritual, que inicialmente foi criado com a doutrina, quem frequenta mais tempo a doutrina, ele já ouviu várias vezes essa frase: o ser humano foi criado simples e ignorante. Mas por que Deus criaria, né, seus filhos, esse ser amoroso, onipotente, onisciente, onipresente, vai criar um filho simples e ignorante? Um princípio da justiça, do amor. Deus é igualitário com todos. Por que Deus criaria um numa condição melhor, com inteligência super desenvolvida, e outro com a mente atrofiada? Por que Deus criaria um com uma condição, digamos assim, física, saudável ou mental, né? E criaria outro lhe privando, digamos assim, das habilidades principais do seu corpo, como nós vemos, né? É, digamos assim, crueldade deste ser. Não pensem que é crueldade ou injustiça de Deus. Não. Deus, para ser perfeito em todas as suas obras, ele age com sabedoria. O ser humano, ele muitas vezes se acha tão, digamos assim, prepotente seria a palavra, seu Severino, mas que às vezes ele questiona: Deus, por que isso comigo? Não é natural. Já viu que até no momento de perda de entes queridos, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, o ser humano: Senhor, por que aconteceu isso comigo? Gente, lembremos nós somos parte do projeto divino do Criador. Nós somos uma peça do projeto. Nós não somos ainda, né, um ser que tenha, né, poder de questionar a criação divina, o autor da criação. Né? Então, nós sabemos que o cosmos, né, ele é ocupado em todos os seus espaços, né, e que é cuidado por este ser do átomo às galáxias. A criação divina, ela está em todas as partes, né, e conectados. Não pensamos em momento algum que nós estamos desligados um do outro, porque entre nós, aqui nesse pequeno espaço desta sala, existe um fluido que a doutrina chama de fluido universal, que tanto liga eu e o Caio, seu Severino com Val, como liga quem está em outra cidade, em outro plano, em outro planeta. Esse fluido universal que conecta todos os seres vivos no universo. E o que se pode fazer com um atinge esse equilíbrio universal. É como se nós fôssemos
em proporções infinitas, grandes. Né? Esses elos, né, são conectados, os seres, e qualquer desequilíbrio na cadeia desta corrente, esses elos, cria problemas para um e para o outro. Não tem como ser diferente, porque é o princípio que funciona. O que você faz aqui, né, com o ser, fica registrado, fica gravado, fica guardado, né, em arquivos mentais, em arquivos conscienciais, e se é propenso, direcionado ao bem, como nós temos a lei de ação e reação, né, então tudo que nós fazemos em qualquer momento para o bem tem uma colheita, para o mal tem um prejuízo, por conta da lei universal. Porque não é mistério, não é segredo. Muitas vezes a gente nos pergunta por que momentaneamente estou passando por isso ou por aquilo. Né? A gente sempre tem essa interrogação. Né? Então, como essa ligação, esses elos funcionam? Tem um texto que eu já citei, né, em alguns estudos. Se eu não me engano, na última palestra em janeiro que eu fiz aqui, eu citei um texto. Alguém já ouviu um texto que tem na internet, Desiderata? Alguém já ouviu? É apresentado por Cid Moreira, aquele locutor famoso que apresentava o Jornal Nacional, Globo Repórter, né? Então, nesse texto, Desiderata, né, ele diz que você é filho do universo. Alguém discorda? Se somos filhos do Criador universal, somos filhos do universo. Irmão das estrelas e aves. Se ele criou tudo, né, que sobre a Terra existe, né, então nós somos irmãos das estrelas e aves. Ele diz, você merece estar aqui. Então esse texto é muito rico, de uma reflexão muito profunda. E traz muitos aprendizados, né, esse texto, Desiderata. Vocês se tiverem, né, uma certa curiosidade, busquem lá no YouTube, tem Cid Moreira, Desiderata. Vale a pena ouvir. Né? Cada frase, cada parte desse texto tem uma lição, uma reflexão. Então, imaginemos, né, que esse imenso corrente com milhares, milhões de elos, né, interligados, assim como somos nós, como estamos, muitas vezes o ser humano, na sua individualidade, ele quer e isola, às vezes por picuinhas, por problemas, por desentendimentos. Fulano está fora da minha vida. Gente, ninguém fica fora. Nós sempre vamos estar dentro, mesmo não estando próximo. Nós vamos estar conectados pelo fluido universal. E mesmo que não nos afinemos, vamos dizer assim, religiosamente, que a minha religião não seja a sua, que o meu pensamento sobre certos entendimentos tenha divergência do seu, que a questão política seja outra, o meu lado é outro, o seu é outro, mas vamos estar sempre conectados. E qualquer coisa que eu faça a você, eu estou fazendo a mim. Qualquer coisa que eu faça a Caio, eu estou fazendo a mim, estou fazendo ao universo. Se eu fizer o bem a Caio, eu estou fazendo bem ao universo. Se eu armar uma cilada para Caio, eu estou armando uma cilada para mim e para o universo. Não tem, essa é a lei. E é uma lei de causa e efeito. Alguém já viu dizer, quem planta feijão colhe batata? Eu nunca vi.
Até hoje, estou com 65 anos, plantou feijão, meu irmão. Não, se não perder ele na seca, vai lucrar feijão nessas vidas. Se não perder na região da gente do sertão, vai lucrar feijão. Nem fava, que é parecido, você lucra. Nessas igrejas, nem fava. Né? Mas você vai lucrar feijão, vai. Então, essa é a lei. E, por mais que o homem se sinta poderoso, né, sapiente, sábio, inteligente, ele não vai conseguir mudar. Ou ele se adapta às leis naturais, ou vai retornar em várias e várias, né, em várias e várias reencarnações. Porque, né, alguns, né, no meu caso, né, que conheci a existência de um ser supremo, um ser amoroso, um pai de amor, não na doutrina espírita, na doutrina católica, que eu respeito e admiro. Lá em casa, já disse também, até pode se tornar repetitivo, lá em casa nós não tomávamos café no domingo se não fôssemos a uma missa. E somos gratos a Dona Zefina por ter direcionado a gente na crença de um ser supremo, Pai amoroso, Criador do universo. Agora, alguns questionamentos, algumas dúvidas que eu trazia já naquela religião, como em outras que eu passei, encontrei esclarecimento e tirei minhas dúvidas na doutrina espírita. A reencarnação não é uma caridade divina? Eu considero a caridade divina. Porque a partir do momento que eu transgredi a lei universal, Deus, que é amor, que é um Pai bondoso, me concede a oportunidade de eu fazer de novo. Deus não vai criar um filho com todo, digamos, com todo o poder, com toda a sabedoria, para, por um erro, condená-lo à vida eterna ao fogo do inferno. É amor. Se Deus é amor, não é assim que ele age. É a oportunidade. Nós que somos imperfeitos, o dedo está para mim aqui, iração, sou imperfeito, um filho meu errando, cometendo um deslize comigo, eu lhe dou outra chance, não quero perdê-lo, me afastar dele para sexo sem fim, amém? Né? Imagine Deus, e esse Deus que enviou seu filho e disse, quantas vezes deve perdoar? 7 vezes, ele disse não, 70 vezes 7. Quantas vezes Deus é capaz de perdoar? Infinitas vezes. Agora, desde que estejamos, né, conscientes de que falhamos e que precisamos nos reajustar às leis morais, às leis divinas, às leis de Deus, é concedido essa oportunidade. Mas no meu tempo, não, pode ser no tempo dele. Da maneira que eu quero, não, pode ser também da maneira dele. Conforme o delito, conforme a transgressão, conforme o equívoco, né, se reajustar perante esse caminho. Então, se o tema que nós trazemos é que tudo, né, e tudo, como nós dissemos antes, é criação do Pai de infinito amor e bondade. Se o universo é criação de uma inteligência suprema, um ser infinito de amor e bondade, se eu colocar algum termo aqui me referindo a Deus e tiver contra as suas convicções, pode questionar, fique à vontade, pode, né, pedir a palavra, a gente concede, viu? Se tudo que do universo é criação de uma inteligência suprema, um ser infinito em amor e bondade, onisciente, onipresente, né, e onipotente, teria o bem e o mal origem nele?
O bem, sim. O bem é criação de Deus. Agora, o mal é criação do meu egoísmo. O mal é criação da minha vaidade. O mal é criação do meu orgulho. O mal é criação da minha vingança, do meu sentimento, do meu não perdão. Mas o bem é criação do ser, como eu disse antes, né? Criador do universo. Então, no livro dos Espíritos, né, que é um livro que faz parte da codificação do Espiritismo através de Allan Kardec, na segunda parte, na pergunta 114, né, Kardec pergunta aos imortais, porque como foi que Kardec trabalhou esses livros que hoje a doutrina se orienta por eles? É o Livro dos Espíritos, o Livro do Médiuno, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis, né? Então, esse Pentateuco, pesquisado, estudado, né, e aprofundado por Kardec levava as perguntas para vários locais onde tinha reuniões mediúnicas, na França, em Lyon, em Paris, em Lyon, em outros países. E a mesma pergunta ele colocava em vários locais. E quando os espíritos respondiam, ele catalogava, via e encontrava uma coerência entre as mesmas respostas. Apesar de ser nações diferentes, ambientes mediúnicos diversos, mas havia a mesma, digamos assim, o mesmo raciocínio, a mesma lógica, o mesmo sentido na pergunta. E nessa pergunta, da segunda parte do Livro dos Espíritos, a pergunta 114, Allan Kardec pergunta aos imortais: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles são mesmo, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Ele foi criado bom ou mal, ou ele, o espírito que melhora? Então os espíritos respondem: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Quem hoje está na angelitude, ele foi criado anjo. Está tendo uma microfone, eu caio. Uma pergunta, né? Que nós sabemos que tem mentores espirituais de uma elevação, né, de uma luminosidade, de um conhecimento profundo em todos os aspectos. Ele foi criado já. Seria justo Deus criar um ser na perfeição e outro em Rondônia, dentro de uma floresta? Não é? Então, isso iria de encontro à justiça divina. Né? Então, no item 6, né, diz os imortais o seguinte: que o bem e o mal que se faz são produtos das boas e das más qualidades que se possuem. O bem e o mal que se faz é produto das boas e das más qualidades que nós possuímos. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição. Não fazer o bem não quer dizer que você é mau. Ainda não trabalhamos a virtude para fazer isso. Porque Deus não criaria um ser humano mau. Ele pode estar temporariamente equivocado, distante do amor, distante do ensinamento, distante da perfeição, e por isso ele erra, ele comete equívocos. Mas não que ele tenha sido feito ruim, cruel, perverso, tirano.
né? O espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez. O bem que eu poderia fazer e não fiz também me causa sofrimento. Ao encontrar situações de auxílio, né, de necessidade, de enfermidade, e nós não atendemos com o bem, isso não gera um desconforto, não gera, né, o mal. Então, meus irmãos, o bem é criação divina, o mal é plantio nosso. O mal é o que nós plantamos e, como eu falei no início, o plantio não trará outra colheita diferente do que foi plantado. Então, com relação ao bem que nos chega ou ao mal que nos visita, né, ambos têm uma causa que os antecede. Pois vivemos sob os ditames de uma lei universal que nos diz: nada acontece sem que tenha uma causa anterior. Existe uma enfermidade que não tenha uma origem? Eu não conheço. Existe um acidente que não tenha um motivo? Vamos trazer bem para próximo do conhecimento aí. Um acidente automobilístico, ele é ou defeito mecânico, ou imprudência, né? Ou imprudência de quem está conduzindo, irresponsabilidade, alcoolismo. Quando acontece um fato, né, que causa danos materiais, né, ou em vidas, que se apuram, que se faz, né, perícia, tem uma falha ou mecânica ou humana. Então, tudo que acontece tem uma origem. Então, o surgimento de pequenas e grandes enfermidades, os grandes conflitos, pequenos conflitos pessoais, sofrimentos individuais, sofrimentos coletivos, todos eles têm uma causa. O caminhar para a elevação espiritual, ou mergulhar nas tribulações da alma, tudo tem uma origem e um propósito. Agora, o bem edifica, o bem constrói, o bem nos deixa numa situação, digamos assim, prazerosa, feliz. O mal, né? Mas tem um propósito. O mal ensina. Não tem aquele ditado que diz: nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Quando os equívocos que nós cometemos, que é o mal que fazemos a nós mesmos, deles podemos tirar aprendizado. Tem uma obra que a gente sempre orienta, sempre informa em nossos estudos. André Luiz, um irmão que, através de Chico Xavier, deixou uma coleção com vários livros de grande proveito, de grande aprendizado. Nosso Lar. Através de Nosso Lar, muitos têm ideia do que é a vida fora da matéria. Para onde vamos, como chegamos lá, como somos recebidos, o que vamos encontrar lá. Esse livro traz essas informações. Tem outro livro, Ação e Reação, também do mesmo autor, André Luiz. Então, nesse livro, Ação e Reação, ele acontece em uma colônia espiritual. O que é uma colônia espiritual? É um ambiente criado já
no plano espiritual, que recebe os desencarnados. Aqueles que deixam a roupagem, né, da carne, retornam à verdadeira vida e lá são recebidos. Existem várias, digamos assim, formas de colônia espiritual. Para cada, digamos assim, espírito em condição de desencarne, ele tem uma colônia que se adequa ao seu estágio evolutivo. Vão todos para o mesmo local? Não. Os espíritos que carregam a consciência ainda, né, pesada por equívocos cometidos contra eles mesmos, eles não vão para o mesmo local onde alguns irmãos que passaram a vida trabalhando, auxiliando, amparando, né, acolhendo, vão. Né? Então, nessa colônia, Mansão Paz, o mentor Sanzo, ele fala a respeito, né, dessa condição, ação e reação. E ele nos diz, o mentor, que o bem será sempre, nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos. Então, se a nossa cooperação é com o bem a favor de todos, que este é o propósito de nossa passagem nesse plano, é o bem comum. Aquele que achar que está nessa terra, né, e está fora desse projeto divino, Deus colocou em uma família, em um ambiente de trabalho, em uma rua, em um bairro, uma sociedade, uma cidade, em um país, para que todos trabalhem pelo bem comum. Não foi outro, porque juntos vão estar se auxiliando, vão estar dando as mãos, vão estar sofrendo juntos, mas também aprendendo juntos, crescendo juntos. Por qual motivo? Para que o bem cresça e supere as imperfeições. É esse o motivo da nossa passagem por esse plano. Né? Então, vou repetir. Nos diz o mentor Sanzo que o bem será sempre nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos. E não esqueçam que, auxiliando a lei de Deus e agindo de acordo com ela, seremos por ela ajudados e amparados. Que agindo bem em favor da lei de Deus e da lei de todos, por ela também, essa mesma lei, nós seremos amparados e auxiliados. Né? Porque onde quer que esteja um ser humano, em qualquer momento de dor, em qualquer momento de sofrimento, em qualquer momento de penúria, tem sempre um enviado de Deus para assistir. Até nas regiões umbralinas de sofrimento, onde a consciência pesa, onde o ser humano olha para dentro de si e se interroga: o que foi que eu fiz da minha vida? E pede auxílio, clama por auxílio. Ali, naquela região de dor e sofrimento, tem um Filho de Deus que estende a mão, que resgata. Agora, para você, para quem está em um momento de dor e sofrimento e quer ser socorrido, ele tem que estender a mão, abrir-se para o atendimento, porque tem equipes espirituais, segundo o André Luiz, que eu citei aqui, que passam em regiões de sofrimento. O espírito clama por ajuda, mas ele ainda não está verdadeiramente arrependido. Ele está gritando porque a dor lhe incomoda, o sofrimento lhe rende, mas ele não está interiormente consciente da mudança que precisa. Ele quer sair dali. Ele quer sair do sofrimento, quer sair da dor, mas ele ainda não se transformou intimamente para poder
se lapidar, para trabalhar a sua evolução, o seu melhoramento espiritual. Então, e ele diz, continuando, e que o mal será sempre representado, pela triste rogação do bem unicamente para nós mesmos. O mal é representado unicamente pelo bem para nós mesmos. Se eu penso só em mim, só no meu bem, esse é o meu mal. Se eu sou egoísta, se eu sou individualista, se eu só penso em mim, depois em mim, o terceiro pensamento em mim de novo, nós encontramos, que não passa na cabeça dele o outro, o irmão, o que necessita, o que precisa, o que está enfermo. Só olha para dentro de si. Então, diz Santo que é aí onde reside o mal. Já viram um ditado que tem no sertão: farinha pouca, meu pirão primeiro. Aquele que quer levar vantagem de tudo, que quer tirar proveito, se é um cargo que ele ocupa, se é uma autoridade que ele exerce, se é uma profissão que ele tem, se é uma, digamos assim, uma entidade religiosa que ele administra, que ele faz parte, ele pensa mesmo. Então, segundo Santos, é aí onde reside o mal. No individualismo, no egoísmo. E a doutrina espírita diz que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. É o mal da humanidade. Porque é através do egoísmo que as vaidades se sobrepõem, o orgulho supera, o meu pensamento de agir exclusivamente ao meu bem ou dos meus. Então, sendo expressado o egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, e encontramos em Jesus o modelo do eterno bem sobre a terra. O que diz o mentor? Encontramos em Jesus o modelo do eterno bem sobre a terra. Cristo pensava nele ou no próximo? E que deu tudo de si. Ele conclui que Jesus deu tudo de si em benefício dos outros, para que o bem de todos prevalecesse. São poucos que vêm com esta missão na terra. Dá tudo dele para os outros. E que o bem dos outros prevaleça. São poucos espíritos que chegam a esse patamar de luminosidade, de perfeição, de angelitude. Abrem mão de si, da sua vontade, do seu individualismo, do seu egoísmo, para ver o outro feliz, alegre. Era tanta a luminosidade de Cristo, era tanta a sua perfeição, que qualquer que fosse a falha do ser humano, que ele conhecia, sem perguntar, ele sabia o íntimo de cada um, ele nunca teceu um comentário de julgamento com ninguém. Ele nunca perguntou o que fizeste, por que chegasse aqui dessa forma. A única coisa que o bem possível e maior que ele fazia, depois de atender, de socorrer, de amparar, de curar, ele dizia: vá. E como conhecedor da lei de ação e reação, que Jesus já conhecia,
dizia: vá e não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Se ele sabia que, né, o que plantava colhia, a lei de reação e reação, ele dizia: meu irmão, meu filho, né, vá e não faça mais isso, para que não volte, porque não tem outro caminho, né? Então, meus irmãos, pelo que vimos e por todos os motivos, né, até quando temporariamente o mal vai ainda ter destaque nesse plano de nós habitantes? Enquanto individualmente o homem ainda tiver mais imperfeição do que a virtude. Enquanto nós tivermos mais, né, defeitos do que defeitos, imperfeição do que perfeição, o mal ainda vai receber alguma notícia aí, alguma manchete no jornal, né? E quando, né, se por algum momento presenciamos ou testemunhamos a suposta e temporária vitória das forças que agem em seu favor, e quando ilusoriamente pensamos que o mal venceu, quanto maior a certeza de que o mal superou o bem, maior e mais sublime é a lição de que é eterno o bem, o divino e o amor do Criador pela criatura. Enquanto nós pensarmos que o mal ganha força, que o mal vai para o bem, estamos equivocados. Grande é o amor de Deus pelo seu Filho. Grande e continuará eterno é o acolhimento que o Pai nos oferece. Então, há 2000 anos atrás, o brando, o pacífico, o humilde, né, o nosso guia e modelo, Jesus Cristo, foi perseguido, foi julgado, foi condenado pelos poderosos da política e da religião dominante na época. E tantos anos depois, já faz algum tempo, 2000 anos, vamos colocar, né? Quem permanece sendo seguido e admirado? O carrasco, o que bateu o grampo na mão, o que deu a ordem, aquele que disse: eu lavo minhas mãos. Não. O único que consegue ser seguido, né, ser adorado, ser respeitado, ser o exemplo é Cristo, é o bem. Ninguém quer fazer, né, as lições dos que o condenaram. Ninguém quer colocar em prática, né, o que fizeram. Então, quem venceu foi o bem. Então, ele estava certíssimo quando afirmou: bem-aventurados os puros de coração, os que amam, os que têm bons sentimentos para com o próximo, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. E pacificadores, que Cristo dizia, não era aquele que esperava o conflito surgir, para depois levantar a bandeira branca. Não. Depois que a guerra está instalada, depois que a briga está feita, não. É aquele que não deixa que surja a divergência, o desentendimento, que ele ainda, no início, antes de se instalar os conflitos, as guerras, né? Me chama a atenção
essa passagem das boas-aventuranças. Está tendo um conflito agora no Oriente Médio, povos historicamente bíblicos, Israel, né, com os palestinos, e um pacificador, no meio desse conflito, manda 6 bilhões para os palestinos em ajuda humanitária, manda 6 bilhões e manda 60 para Israel. Eu não entendo que paz é essa que ele está pregando. O que está sendo massacrado recebe 6 bilhões de dólares. O outro que está massacrando, jogando bomba, recebe 60. Ele está querendo pacificar e exterminando, né? O outro. É o que nós vemos todo dia na televisão. Né? Ajudas direcionadas para mísseis, bombas, drones. Agora é por drone, não vai mais lá mandando drone, um míssil. Aí o que está cercado, houve, não quero tecer julgamento aqui. Houve agressão inicial? Houve. Né? A gente sabe que houve. Né? Mas vamos deixar para lá que a gente, né, não vamos entrar nesse tema. Né? Então, bem-aventurado, diz o Messias, os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meu irmão, se o bem nos traz alegria e felicidade, o mal nos traz, né, dores, tristezas, eu até, sabendo, né, e sendo fã, né, Val, da literatura de Cordel, o bem traz felicidade. Então, se o bem acontecer, depende da gente. Se nós chegarmos a atingirmos o bem, foi porque nós lutamos por ele. Se o mal acontecer, é porque em algo nós falhamos. Então, um poeta paraibano, Zé, ele diz que existe felicidade. Tudo depende da gente. Querem ouvir como foi que ele disse? Ele disse, eu estava um certo dia numa grande depressão. Num desses dias que a gente, sem saber por que razão, vem tudo mil dilemas, cria na mente problemas que não tem mais solução. Às 5:30 da tarde, eu estava sozinho. E 2 poetas melancólicos cantavam ao som do pinho, e o sol por detrás do monte, nos braços do horizonte, morria devagarinho. E eu saí procurando por toda a minha cidade alguém que fosse feliz e que com sua bondade comigo dialogasse e que me contagiasse com a sua felicidade. Eu procurei um amigo rico, porém muito popular. Ao vê-lo, eu perguntei, está tudo bom, seu Oscar? Ele respondeu sisudo e disse, eu acho que está tudo muito bom de melhorar. Comprei um carro para mim, outro carro para a mulher, mais um do ano para o filho, mas a filha também quer. E o meu filho deu uma batida, chegou de perna partida e ainda disse que é chofer. O meu vaqueiro mandou uma desagradável mensagem que o bebedouro secou, que acabou a pastagem, para aumentar meus dissabores. A minha TV a cores queimou tudo demais. Gente, quando o homem preparou-se para mais uma choradeira, numa fração de segundo me levantei da cadeira, mais ligeiro do que depressa. Encerrei logo a conversa e saí quase na carreira. Eu resolvi procurar um grande funcionário. Um desses trabalhadores que ganham mais de 10 salários, aí firmei meu ponto de vista e disse, esse é otimista, não pode ser o contrário. Caio, mas quando eu cheguei na porta do seu moderno aposento, que eu lhe disse boa noite, ele disse o aumento. Eu estou doido para saber. Você sabe me dizer se é mais de 30%? Diz o seguinte, continuou dizendo, poeta, eu estou descontente. A rotina do trabalho, o meu chefe é intransigente,
isso é o que ele quer. E quando apanha da mulher, chega aborrecendo a gente. Quando o homem preparou-se para mais uma investida, ele disse: camarada, você vai me desculpar, mas eu já estou de saída. Eu passei num ambiente de troços mal arrumados e vi sentado em uma mesa 3 ou 4 chapeados, aqueles pegadores de peso, nus da cintura para cima, porém notei pelo clima que estavam bem-humorados. Um deles me conhecia, me abraçou muito contente e disse: Irazon, venha para cá esse centro, faça um verso improvisado. Gente, eu arrisquei uma pergunta curiosa e divertida. Eu perguntei a um dos pretos: vocês que acham na vida? Um ficou a me olhar e disse, sem pestanejar, me respondeu em seguida. Disse: poeta, esta minha vida é cheinha de prazer. Não faltando, eu estando com saúde e não faltando o que comer para mim e para meus guris, eu sou um caboclo feliz. Por que eu vou me maldizer? Está vendo aquele teto para o casarão, o Brito Alves? É ali que está a detenção. Quem vai ali para ficar, se acaso se lamentar, o faz com muita razão. Está vendo aquele aleijado que estende uma bacia? A caridade pública sob o sol do meio-dia, que bate na sua face? Um desses se lamentasse, ninguém ignoraria. Está vendo aquele delinquente deitado sobre os jornais? Não sabe quem é seus tios e desconhece seus pais. O sofrimento lhe rende. Um desses se compreende que se lamenta demais. Mas eu que tenho saúde, tenho 2 olhos para ver, 2 mãos para pegar, 2 pernas para correr, e a minha nega querida, se eu lamentasse a vida, não tinha razão de ser. Disse assim, levantou-se, com toda amorosidade, encostou seu ombro no meu enquanto ria à vontade, e foi dizendo: vinde, vinde, vamos levantar um brinde à nossa felicidade. Gente, a felicidade, às vezes, deixa o luxo e o pergaminho um casarão suntuoso, onde tem farras de vinhos, um bolo fofo de trigo, para procurar abrigo no mais humilde ranchinho. Gente, tristeza não paga dívida, já disse o compositor. Vejamos, pois, a alegria no céu, na terra, na flor, no verdume da floresta, porque essa vida só presta com alegria, paz e amor. Muito obrigado a todos. Muita paz a todos. Que Deus ilumine vocês, que Maria de Nazaré, mãe de infinita amor e bondade, esteja sempre acolhendo e orientando todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Os avisos. Pâmela. Pâmela disse que tinha alguns avisos, ela sempre é uma tarefa aí. Mas veja o seguinte: a Casa de Oração Centelha Divina, ela abre aos domingos, de 15 em 15 dias, com esse mesmo atendimento no Hospital Espiritual. Nesse próximo domingo vai abrir a partir de 7 da manhã, né, Caio? De 7 da manhã. Então, aqueles que vêm ao atendimento do hospital, se quiserem vir no domingo, se for por recomendação também dos médicos espirituais, domingo a casa estará aberta. Na quarta-feira, a Casa de Oração Centelha Divina tem o estudo do Livro dos Espíritos. Esse belo exemplar aqui. Quem quiser conhecer melhor a doutrina, né, estudar, tirar dúvidas, né, sinta-se à vontade. 8 da noite nós iniciamos o estudo e vai até às 21 horas. Tem livros, nós temos uma livraria aí com livros da codificação do Espiritismo e outros temas, né, bem interessantes que a doutrina divulga, né? Sempre com um foco, o melhoramento espiritual de cada um, a evolução espiritual de cada um. Então,
uma vez por mês, a Casa de Oração tem um trabalho que nós achamos belíssimo, quem faz, que é a campanha do quilo. Em que consiste a campanha do quilo? Trabalhadores ou simpatizantes, frequentadores da casa, se reúnem aqui no sábado, mais ou menos 15 para as 4 da tarde, fazem a prece, que todo trabalho no centro espírita é antecedido da prece, e escolhem um bairro na cidade, e das 4 da tarde até as 15 para as 6, mais ou menos, que é quando está terminando, a gente vai pedir material, gêneros alimentícios, gêneros não perecível, para compor cesta básica, para ser distribuído com famílias assistidas pela casa. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, quem quiser participar, sinta-se à vontade. No próximo sábado, estaremos aqui com esse trabalho. 15 para as 4, a casa já está recebendo os trabalhadores e simpatizantes e alguém que queira emprestar os ombros para a fraternidade. Então, em seguida, o passe, vai ter passe aí, a questão de passe vai ser aberta, né? Apesar de a equipe espiritual já distribuiu o passe no momento que adentram nesta casa, mas vai ter o passe público na Câmara de Passe. Aguardem os seus locais que serão convidados para visitar. Então, muita paz para todos. Deus ilumine a todos hoje e sempre. Então vamos elevar o nosso pensamento para a oração final. Senhor, Pai infinito, amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por nos reunir nesta casa de oração e de trabalho, nesse hospital de alma, onde podemos, Senhor, corrigir os nossos equívocos e melhorar a nossa caminhada. Que o amor do Divino Mestre ampare a todos, encarnados e desencarnados. Que Maria de Nazaré nos assista e nos fortaleça nessa caminhada. Que assim seja.